Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Hoje iniciamos o episódio 10. Neste episódio 10 vamos dar início ao estudo da parte primeira das causas primárias, capítulo 3, da criação, formação dos seres vivos. Mas antes de iniciarmos este estudo, gostaria de pedir ao nosso irmão maior Jesus, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, para que neste momento em que estamos a fazer o estudo do livro dos Espíritos, a paz, o amor, o entendimento de todos possa permanecer, para que eu possa explicar da melhor forma possível que eu entendo e que tenho a capacidade de fazer, que é muito pouca. Mas também para aqueles que o vão ouvir, quer sejam encarnados ou desencarnados, para que a paz, o amor se instale neste momento e que assim seja. Vamos então dar início ao estudo. Estamos no episódio 10. Até ao momento estudamos 42 perguntas de Allan Kardec. Hoje vamos iniciar a 43ª pergunta. Kardec questiona: quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos superiores respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar, aparecendo então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Bem, aqui vamos falar um pouco sobre os seres vivos, porque, vamos lá ver, os planetas do Sistema Solar são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno da sua genese, por vínculos, a harmonia de onde vieram, que na profundidade do amor, da palavra, é o amor. A Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamava gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio. Ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação. Peço desculpa. Que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos. No planeta já solidificado e refeito da sua grande confusão telúrica, chuvas e tempestades assolaram por toda a superfície, milhares de anos consecutivos na formação de mares, aguardando no seu seio fecundo as águas para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzavam-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas como bênçãos do Senhor. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, produzindo-se a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que já estava chegando e a vida se expressar de várias formas. Foi no seio do térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, o físico e o elemento espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer, nas suas visões benfeitoras, tendo Cristo como comandante da casa de Deus. O Mestre traçou caminhos a seguir
e ordenou a execução, dando a magnânima assistência permanente. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data por nos faltarem recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram-se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares, que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. Eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram sob a visão espiritual. E formas variadas foram surgindo na extensa afinidade das águas, da sua característica de conservação e com o ambiente necessário à purificação dos ensaios prosuários rumo às vidas afeiçoadas. Nesta escala evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da mônada espiritual do corpo para o corpo, séculos e séculos e milénios se evaporaram como simples fumaça das ventanias do tempo e surgiram como glória da própria evolução, o corpo humano. Como Cristo idealizou antes que a Terra fosse. O corpo humano é, pois, o retrato da universidade em miniatura, filho de bilhões de anos pelo impulso da própria vida de Deus. Estamos aqui dando apenas alguns traços de princípios dos seres vivos. O estudo é fascinante, portanto, requer para a acentuada compreensão muito amor. Tudo na vida é amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise, ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar com mais segurança os caminhos do Espírito. Muito importante esta pergunta 43, eu acho que foi importante este comentário. A pergunta 44, Allan Kardec questiona: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Espíritos superiores respondem: a Terra lhes continha os gérmenes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e se formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até ao momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma delas se reuniram e então se multiplicaram. Uma resposta muito, muito, muito importante. Vamos já ver de onde é que vieram. Vamos questionar isto para tentar perceber este comentário que eu vou dizer. Os primeiros pontos de formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para a sua proliferação. Mas é bom que repitamos, em todos os processos da vida, em qualquer lugar no universo, em todos os primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome de Cristo, de Deus. Desde os primórdios da sua formação não há vida espontânea no sentido imaginado pelos próprios homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Não podemos deixar margem para os que não queiram acreditar em Deus e os espíritos que assistem e amparam o processo de todos os lados. Nada se faz, mesmo que seja por mais distantes pontos ou infinitos, sem que haja a presença do Criador por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à vontade e concretizando os seus objetivos. Mas
De onde vieram para a Terra os seres vivos? É uma questão que podemos colocar, mas vejamos. Esta é uma pergunta feita pelos espíritos, é uma pergunta feita aos espíritos superiores. E eles respondem que a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem humana da época. Hoje, talvez falassem de maneira diferente, de modo de expressar pela evolução já que a ciência tem, no entanto, as bases seriam as mesmas. Hoje, talvez, não poderemos, digamos assim, dizer que dentro do corpo humano existem germes da vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para a sua proliferação, ainda mais sem o encontro do óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas. Mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro destes dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão, em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuidade da espécie. Todavia, o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus. É uma inteligência separada. A carne, em forma humana, é apenas um instrumento da luz espiritual, que se apodera de um corpo para a sua evolução, no despertamento dos valores da sua consciência. A Terra continha em germes os espermatozoides ou óvulos, em estado embrionário, e a luz os acordou, na feição divina das suas sensibilidades, para o encontro dos elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus de dar nascimento ao despertar da vida no começo da vida no planeta. Se queremos saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. E se queremos saber quem é Deus, torna-te como Ele, se puderes, que o conhecerás. Já falámos sobre isto. Ele é o mistério dos mistérios. Ele nos faz pensar e, pensando, nos sentimos felizes por ter um Pai justo e bom, que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor, para que possamos alcançar a felicidade neste planeta. Repito, neste planeta, porque a felicidade não é deste mundo. Poderemos observar uma semente em um lugar propício para se conservar por centenas de anos sem se alterar, e quando lançada ao sol cresce e prospera como as outras, destacada do ambiente onde se formou. A vida não podia vir de algum lugar. Ela já existe em toda a parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Os seres humanos vivem fazendo teorias de Deus, até da sua própria conduta, e o tempo se esgota diante das grandes cidades se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo o que fizermos para enganar, estaremos enganando-nos a nós próprios, porque para Deus ninguém pode ser mistificado. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje, ela já repudia, portanto, a arte de descobrir remédios para curar os enfermos. Por quanto mais os faz, mais se estendem doenças e proliferam desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada na harmonia. E se debata com turbilhão de teorias, sem pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntarmos o que fazer, respondemos juntamente com a verdade: amar, a ciência divina que a humana esqueceu, ou que se fez esquecida. Espero que tenham compreendido este comentário, que acho que foi importante. Vamos continuar a falar sobre a formação dos seres vivos. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte:
Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Allan Kardec faz um comentário muito importante. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições que são precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar à disposição regular que constitui o cristal, porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais e não se desenvolvem senão a certa temperatura em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nestes germes um princípio latente da vitalidade, que apenas espera umas circunstâncias favoráveis para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terreno. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos da força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Claro que não, longe disso. Corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder a exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Eu acrescento, porque não estamos preparados ainda moralmente para entendê-las. Vejamos, o germe da vida dormia no seio da terra, nas vastidões dos oceanos, como semente de um fruto. E o princípio vital se encontra à mercê dos espíritos no estado de quintessência, quando convenientemente eram lançados à terra para que surgisse a vida física a serviço do instrumento do espírito imortal. A escala de formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual haverá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus que, para chegar ao ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua num estado de ascensão para que no amanhã possamos servir os espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus dons. A suprema inteligência faz parte como criador dos câmbios e recâmbios de tudo o que existe. Ela está em todas as pulsações do éter, como que na vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura, sobremodo ampla, de sorte, e nos faz entender com mais plenitude os segredos da própria vida, e a esperança cresce dentro dos nossos corações, como que na fé do seu avanço glorioso. O homem precisa de muito mais do que fé. O homem precisa muito mais de fé do que o seu próprio alimento. Mas não deve entendê-la como sendo coragem dada para capacidade intelectual. A coragem para ser fé tem de ser disciplinada pelo amor. A vida da Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela se encontra em canais suficientes para a sua formação aprimorada. Como que a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda a parte.
está onde quer que toquemos com a ponta do dedo no universo. Aí há vida, há força, aí está Deus com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Se for no nosso agrado acompanhar os trabalhos, a orientação é que podemos procurar os elementos morais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para que se encontrem em toda a parte, vibrando na vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançamos o conhecemos-nos, quando conhecemos a nós próprios, quando acalmarmos as tempestades no nosso mundo interno, quando tivermos o completo domínio das nossas emoções inferiores, poderemos estudar os elementos fora, que as belezas exteriores aproximarão do nosso coração. A doutrina do Espírito é verdadeiramente o Consolador prometido. Acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escutemos mais uma vez e muitas vezes mais que estamos no fim de um ciclo evolutivo e nós fazemos o coro desse aviso. É que com o último clarito tocando para a modificação das criaturas, o objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os nossos corações. Grandes espíritos estão vindo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e estudá-la mais diretamente, o quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das nossas decisões. Portanto, vamos falar agora da pergunta 46. Allan Kardec questiona: há ainda seres que nasçam espontaneamente? E a resposta dos espíritos superiores é sim, mas o germe primitivo já existe em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenómeno. Os tecidos do humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar e a fermentação pútrida que lhes é necessário à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Vamos falar então espontaneamente nesta questão 46. A espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir é a deformação de animais mais evoluídos e não o surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta, na escala dos mundos. A geração espontânea é induzida por forças espirituais, ou seja, os benefícios da espiritualidade maior trabalham no seio bendito da matéria, para que esta alcance maiores valores e abra comportas de forças ativas para estimular outros campos de vida dentro da vida natural. Estudemos e não percamos tempo. As oportunidades são poucas e difíceis no campo do aprendizado. Tudo o que resta depende de nós, porque Deus já fez a parte dele. E sempre nos ajuda a empenharmos na nossa. Como cruzar os braços? Problemas sempre existiram. Infortúnios são presentes no caminho. E a dor é o ajudante inesquecível da humanidade. O nosso dever é lutar com todas as forças, sem esquecer a fé que estimula o trabalho no bem. A ciência desempenha um papel na face da Terra. O progresso, de certa forma, assenta-se nela. Porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores, que Jesus colocou
em várias divisões científicas. Entretanto, a ciência do futuro, nos campos que deve progredir, entrelar-se-á com a religião. Porém, com essa relação a esta última, é necessário compreender o verdadeiro objetivo, que é de levar a mensagem do amor por onde passar. A espontaneidade pela qual devemos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos e que nos relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação das criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma em tudo o que tens a elevação espiritual. A humanidade caminha sempre para a frente, não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. Há diversidade dos caminhos que escolhemos, porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. O tempo cada vez mais vai desaparecendo na pauta das cogitações e o espaço perde a sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida com a sequência evolutiva dos espíritos. Sejamos espontâneos para realizar a caridade, nas divisões que nos compete enriquecer. Mas devemos interessar-nos mais para a caridade connosco próprios. Se pararmos de pensar um pouco para fazer um autoexame da nossa vida, perceberemos o que temos de fazer de correção de nós mesmos e o que se deve ser feito. E o que vier a mais serão consequências deste trabalho de luz. Os maiores inimigos que nos perseguem não estão fora, mas dentro, dominando os nossos sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do nosso coração. O valente é aquele que teme a si próprio, ou seja, mas que sempre tem coragem para lutar contra as suas imperfeições e vencê-las. Não devemos abandonar as corrigendas, porque o campo do aperfeiçoamento é muito grande. E quando quisermos deitar sementes que constroem e edificam, buscamos Jesus. Recorramos ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Sejamos espontâneos na cordialidade. Ninguém pode viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esquecemos o nosso irmão no caminho, ou se tivermos a oportunidade de o ajudar e não o fizermos, retardaremos nossos passos, nossos próprios passos. Queiramos ou não, somos todos interligados uns com os outros, interligados com as bênçãos de Deus. Vamos à pergunta 47. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E a resposta dos espíritos superiores é direta, sim. E veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou de um limo da terra. Vejamos qual é que é esta origem do homem nesta pergunta 47. O corpo físico, certamente, é filho da terra, como é filho do espaço cósmico, como é a obra de Deus, que o estruturou, digamos, pelas mãos sábias de Cristo. Nas várias mensagens falamos sempre um pouco da formação do homem e do corpo. Como falamos do homem, do espírito. Os dois afinizando-se para que uma luta em comum. Tudo evolui em grande esquema de Deus. O corpo humano vem de priscas eras, de degrau a degrau, em sua subida indescritível no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem em tudo o que se abrocham, em todos os lugares em busca de Deus. Não existe morto no universo. Tudo vive e tudo pulsa em função de agradecer-se. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos para que o espírito pudesse despertar
mais depressa às feições do que dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, falando apenas no despertamento de valores. A usina humana, que serve ao espírito imortal, tem ainda muito mais a melhorar, para que o amanhã possa servir de instrumento a esses espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar um corpo quase fluídico. Isso é trabalho do tempo. Juntamente com o espaço e os esforços assinalados para as inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra, podemos fazer uma franca, digamos, uma comparação. Para que serve ao cérebro o esclarecimento? O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do cosmo universal, foi progredindo e avançando na transformação em transformação até chegar na marca do tempo que nos mostra a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar em novos aprendizados preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondente à ambição do espírito que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. O homem veio à Terra. É o homem-corpo que volta para ela, retomando a sua origem. O ser espiritual passa para o mundo que lhe é próprio, em sequência de fazer os céticos crerem em um poder maior, que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. Essa força é Deus que todos falamos, a que todos sempre pedimos as bênçãos, é o Deus do amor. Se o corpo veio à Terra, encontra o Espírito que veio de Deus, para uma missão grandiosa de enriquecimento dos seus valores que respondem aos encontros. Para tanto, existem as reencarnações, quantas forem necessárias, até ao término do curso em que lhes cabe envolvimento nos limites da matéria. Concitamos a todos que estão na Terra, dependendo dela para se elevar, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprender são favoráveis. Por isso a Terra é um planeta de provas e expiações. Claro que está já há uns anos a mudar para um planeta de regeneração, mas que todos saibamos ter aproveitado bem essas provas e expiações, que tenhamos podido corrigir erros, melhorarmos espiritualmente. Esse é o grande objetivo, sempre no caminho do amor de Deus. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo a misericórdia divina, ajudando os homens a compreender melhor a vida, aproveitando o tempo nas urdiduras do espaço. Mas estuda-se sem esquecer a aplicação do dia a dia. Pedimos a Jesus que abençoe os nossos esforços. Acho que estamos a falar, estes comentários que vão ser extremamente oportunos, consoante estas perguntas que estamos a ter. E vamos agora para a pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da Terra? E a resposta dos espíritos superiores é não. Todos os falsos cálculos são quiméricos. Vejamos. Neste momento não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado a revelar aos homens aquilo que lhes pode falar. A evolução é um livro que se vai abrindo aos poucos, para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre, e é o que a ciência atualmente nos faz e nos fornece.
A idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas suas decisões. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo da casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantesco esforço da natureza que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado nos laboratórios da vida. Nós estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocuparmos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma, das quais tanto carecemos ainda neste momento. Procuremos, digamos assim, estudar o espírito e, por vezes, seus corpos que lhe servem de instrumento da grande vida evolutiva. Que as outras ciências fiquem para depois de aprendermos a amar e a reconhecer as necessidades de servir. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios podem servir para remediar as situações, mas não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor procurarmos saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Devemos assombrar-nos com a sua idade e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria com o ciúme, com a inveja, etc, etc. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós para que se ele enraize por fora. Não podemos ser felizes sem a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçado provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus, para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação e certamente na Terra é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. É como uma arma pesada, individual, coletivo da humanidade. A solução é a mudança dos costumes dos homens, é a transformação dos conceitos de vida, é começar na sua grande escola que existe e que se chama lar. Ele é, pois, a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos. Se o Evangelho for vivido dentro dele, o culto do Evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, a criança recebe os primeiros sugestões do amor através dos ensinamentos de Cristo. E essa criança vai crescendo e envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontramos então essa juventude esclarecida com uma visão maior de futuro. E nesse regime aparecerá o novo homem, o homem de luz que desconhece as trevas. As escolas que o orientam serão escolas de paz. Pois, depois que a terra for transformada na esperança, terra de permissão, não haverá mais guerras, nem fome, peste ou contradições entre os homens. Tudo será em harmonia. É isso que esperamos nesta mudança para o planeta Generação. Somente desejaremos que a própria evolução, aquilo que a própria evolução comporta, e não mais. E o homem verdadeiro começará a surgir dessa época na Terra. É o que esperamos. Com a ajuda de Cristo e a bênção de Jesus. Mas vamos à última pergunta deste capítulo 10. Deste episódio 10, do estudo do livro dos Espíritos. Pergunta 49.
Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Vejamos esta resposta dos espíritos superiores. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Muito claro. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados na Terra, absorvem em si mesmo os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diversas espécies de seres vivos. Pois, nós somente temos a agradecer porque Deus nos criou simples e ignorantes. Mas vejamos, o aparecimento na Terra não aconteceu diretamente do germe a ele. Sem as devidas escalas, digamos assim, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há um progresso que tudo existe, cuja força vem de Deus que comanda. Tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do perfeccionamento de todas as coisas. Depois que os corpos, tanto os homens como os próprios animais, em todas as suas ramificações, tomam as posições desejadas, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmo contém a semente da continuação da espécie, prolifera em todas as direções. Quem acredita na evolução da espécie e estuda o assunto com profundidade, passará a entender a mão divina em todas as suas nuances da vida. Vejamos, se nós paramos para meditar na transformação de um protozoário unicelular pelas mãos do tempo e de Deus a se expressarem em um homem da atualidade em que estamos, já pensamos também nos caminhos percorridos. Todos os cálculos do tempo estão sujeitos a reparos, porque a distância é muito grande. É um verdadeiro mistério dentre os mistérios maiores. Existem leis organizadas no universo, como já falámos, como sabemos, modificadas para cada casa planetária, de acordo com a sua própria evolução. Em suas leis são vigiadas pelas inteligências superiores, que abrem em misericórdia quando necessário e impõem a justiça quando é preciso. Ninguém recebe o que não merece. É uma verdade absoluta em todas as dimensões da vida, e é neste sentido que o Evangelho nos concita ao amor e à caridade na extensão infinita do bem, para que esse bem volte e nos enriqueça pelas fulgurações da fraternidade. Quando falamos do livro dos Espíritos, detalhadamente, como está a ocorrer nestes estudos e estes episódios que estamos a fazer, haveremos de repetir muitos assuntos, e nessa repetição os valores são florados. E não é por acaso, porque o acaso não existe. Como que nos favorecendo a oportunidade de um aprendizado mais seguro e um estudo mais amplo sobre os assuntos ventilados. O mar faz como que um papel de útero na Terra. As águas foram criadas sob a supervisão de Cristo. E nestas foi colocado algo divino que, pela própria natureza, pudesse envolver o início da vida para as formas aperfeiçoadas no decorrer do tempo. A forma humana era desejada para que o espírito encontrasse nela um instrumento para as suas grandes experiências na Terra. E eis aí, há muito tempo, em sociedades, os homens avançando e progredindo na escalada que lhes é própria, cumprindo assim uma determinação de Deus. Do germe ao homem, há uma escalada que devemos todos estudar, examinando os nossos ancestrais. É bom que não nos esqueçamos do fundamento das nossas vidas, que é Deus. Compreende aquilo que Jesus nos pede, amá-lo em todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo o que fizermos sem Deus desaparece a estabilidade e os nossos próprios esforços serão enfraquecidos. Se procurarmos a gênese de tudo que se dirige, se procurarmos a gênese de tudo o que se refere à matéria, por que não buscarmos a nossa própria genealogia e reconhecer o Senhor como nosso Pai que estás nos céus? Ele é que nos dirige a todos.
a quem devemos obediência. Ser-nos-á de um grande proveito entendemos a lição de Jesus e procuramos a vivência do seu Evangelho. O princípio do homem está nos segredos de Deus, guardados na consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la sem perda e gasto de tempo. Assim, procuraremos melhorar as nossas condições morais e também as nossas condições espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor. Que o verdadeiro amor nos salva de todas as imprudências passageiras do nosso caminho. Que Jesus nos abençoe a todos. E com esta pergunta 49, chegamos ao fim deste episódio 10 do estudo do Livro de Espíritos com comentários do Espírito Miramês. Mas antes quero agradecer a Deus por permitir este momento. Quero agradecer a Nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos guias, aos nossos amigos espirituais, por me permitirem este momento de discernimento para todos. Permitirem este momento de paz sentida, de amor sentido, de fraternidade sentida. Para todos. Que a luz de Cristo nos ilumine, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo neste estudo. Voltarei dentro de um par de dias para o estudo do episódio 10 deste livro dos Espíritos. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus permaneça convosco.